o infarto, o AVC, né, vem de placas de gordura, que são chamados os ateromas. Então, essa placa de gordura, ela não se forma dentro da artéria, porque a artéria aqui, ela não fica aqui. Onde que ela se forma? Qualquer artéria do nosso corpo tem 3 camadas, tá? Então, as placas se desenvolvem entre a primeira, lá dentro, né, do lúmen da artéria, entre a primeira e a segunda camada. A primeira camada é chamada de endotélio vascular e só tem uma camada de células, então é aquela fileirinha de células, tá? Lá no endotélio. A inflamação subclínica, crônica, não tem sintomas, e por isso que é preocupante, né? Eu dei a aula segunda-feira, vocês viram? Segunda nada, quinta-feira, de inflamações subclínicas crônicas. É uma inflamação silenciosa que dura, às vezes, décadas, 10, 20, 30 anos, depois que as doenças vão se manifestar, tá? Então, e quando se manifesta, já está num processo bem avançado. A inflamação começou muito antes. Então, a inflamação subclínica crônica não tem sintomas no começo e vai se cronificando e se agravando com o passar dos anos. Essa inflamação, ela vai lesionando toda a camada desse endotélio, dessa camada interna aí da artéria, lesando todas as células. Então, quando você já está com um processo aí, essa lesão já vem de anos, tá? Então já está oxidando, já está lesionando, mas você não sente nada. Por exemplo, quem tem obesidade já está com processo inflamatório bem avançado e já está com lesão nas artérias. Pode até sua pressão ainda estar estável, mas já está lesionando. E essa lesão faz com que as células do endotélio se separem uma das outras. É igual ao intestino, né? Não tem os enterócitos que estão juntinhos uns com os outros? Quando tem hipermeabilidade intestinal, que é a causa das inflamações subclínicas, elas se separam. Nessa camada do endotélio acontece a mesma coisa. Uma célula se separa da outra, né? Como lá nos enterócitos do intestino. Isso faz com que o LDL infiltre lá e se oxide. O LDL não é um colesterol ruim. Eu tenho que repetir aqui, como o doutor Léo Ribeiro, trilhões de vezes. Mas eu não me canso de repetir. LDL não é colesterol ruim. Colesterol alto não quer dizer que você esteja com problema cardiovascular, tá? Não é isso. O problema é quando ele oxida. E por que ele oxida? Porque você já tem inflamação no corpo, né? Por uma série de motivos. Então, quando ele se oxida lá dentro, ele penetra entre as camadas, entre as células do endotélio e vai lá, se oxidando, lesionando a artéria. Essa oxidação da LDL, colesterol, dentro dessa camada do endotélio, é o que vai causar o início da formação das placas de gordura. Não é o colesterol que dá placa de gordura, é ele oxidado. Só tendo colesterol alto não vai causar problema cardiovascular. Ai, meu colesterol está alto. E o pior, né? Acho que 200 é alto. Gente, há uns anos atrás, é considerado colesterol alto acima de 300. Cada vez vai diminuindo mais, né? A professora aí está falando que a glicose dela é 102, né? Que ela falou que não tem diabetes, certo? Sua glicose está alta, tá? Uma glicose ideal é de 75 a 85. Homocisteína tá boa, 8,7. Mas e a insulina? Esse é o problema, porque às vezes a pessoa tem uma glicose que está mais ou menos, né? Mais ou menos, mas a insulina está lá nas tampas, está 10, 15, 20. Então, né, não adianta só ter a glicose boa. O que importa é a insulina e principalmente a hemoglobina glicada, porque aí já glicou. Quando glica é mais difícil, né? Mais difícil regredir esse processo. E os mitos, né, do colesterol que é muito importante, né? Então, não se preocupe que o colesterol está um pouco alto. O que importa é se ele está oxidado ou não. Então, esse colesterol, quando se oxida, ele entra lá nessas camadas endoteliais. E o que agride essas células endoteliais e que causa essa inflamação? Toxinas, várias, né? Várias. Olha só. Olha, desculpa interromper, mas eu não posso deixar de citar o exemplo da professora Stanford. O médico, seu médico, desculpa, mas ele deveria ser preso. Está com uma insulina de 24 e ele falou que você não é diabética. Gente,
Olha, os médicos matam a cada dia as pessoas. Como assim? 24, gente. O ideal de insulina é 2 a 5. 2 a 5. A pessoa está com 24 e o médico, se é que ele é médico, diz que você não tem diabetes. Você está no 24. Olha, eu fico indignada com essas coisas. É para rir, né? Então, quer dizer, ele vai pelo valor de referência do laboratório e mesmo que ele ainda está nessa de valor de referência do laboratório, 24 é o extremo, Vai de 2 a 24. Se ele está lá no limite, ele fala que está tudo ok, sendo que o ideal é de 2 a 5. Você está super diabética. O que eu falei para vocês? Quando ela falou assim, eu não paro de engordar, eu falei, você tem diabetes. Ela falou que não, né? Ela está me mostrando os exames. Insulina 24, não tem nem dúvida. Hemoglobina glicada 5,4, já está alta. O ideal é abaixo de 5. Mas com uma insulina de 24 não tem nem discussão. Super diabética, tá? Então, gente, não tem quem está acima do peso que não esteja oxidado e inflamado, que não tenha diabetes e problema cardiovascular. Tá? Pode nem acusar a princípio nos exames, mas já está tendo lesão e oxidação das artérias. Isso é fato, tá? Não sou eu que estou falando, são estudos. Indica seu médico aí fazer estudar um pouquinho mais, tá, professor? Ou troca de médico. Acho que é melhor você trocar para ele não te matar antes do tempo. Então, gente, o que agride essas células endoteliais e que causa essa inflamação? As toxinas, né? Metais, agrotóxicos, pesticidas, enfim, tudo que é contaminante. Comida inflamatória, obviamente, porque quem está acima do peso, quem tem essas inflamações, essas oxidações, gorduras visceral, não sabe comer, come comida inflamatória. A pressão alta também causa o cisilhamento endotelial, né? Porque pressão alta começa a lesionar a camada interna das artérias. Diabetes, como eu falei, mesmo antes de deflagrar o diabetes, somente com o aumento da insulina já está iniciando o processo de inflamação. Uma insulina 24. Eu pensei que você estava com uma 15 de insulina. De repente, o médico, né, não entende muito bem e achou que 15 está aí no bom, né? Não, é 24. Foi pior do que eu pensei, né? É impressionante. Ainda bem que você vai. Troca de médico, professor, e entra no programa DSC, tá? Que o negócio está grave aí. E a hemoglobina glicada, que eu falei, é um potente agressor endotelial, ela fricciona lá o endotélio. Por quê? Gente, quando a hemoglobina está glicada, o sangue está viscoso, o sangue está grosso. Então, passa lá dentro da artéria e vai friccionando, vai lesionando, vai raspando. E aí causa o quê? Infiltração do LDL oxidado. Vem o macrófago, porque quando está oxidado, o macrófago é uma célula imunológica, mas onde tem macrófago tem inflamação, porque o macrófago se transforma em células espumosas, e aí você vai lembrar do sabão Omo, tá? Quando a célula espumosa ela aumenta de volume, igual o sabão, tá? Igual o sabão. E aí causa a placa. Isso que é a placa, gente. É isso que é a placa lá, a ateromatosa. E aí o lumen da artéria, claro, vai ficar menor, né? Se tá aqui o sabão, a célula espumosa aumentou de tamanho lá, a LDL oxidada vai entupir a artéria. Outro fator, né, professora? Obesidade, por isso que eu falei. Eu estudo muito isso, gente. Eu tenho pós-graduação em automolecular e tudo isso, por isso que eu estou falando. Ainda bem que você levou na esportiva, não quis ofender, mas é para avisar vocês, não vão atrás desses médicos. Depois a pessoa morre e falou, poxa, mas eu ia no médico, o médico falou que eu não tinha nada, então foi azar, né? Foi uma fatalidade que eu morri. Né? A pessoa não vai falar isso porque ela já morreu, como meu pai morreu de um infarto agudo e vivia no médico, né? E morreu assim, do nada? Não, claro que não, né? Esses processos oxidativos já vêm de muito tempo. Então, a obesidade, ela produz adipocinas inflamatórias, que são substâncias produzidas pelos adipócitos. Adipócitos são as células do tecido gorduroso, do tecido adiposo, que vão causando essa inflamação subclínica crônica. Tudo que é crônica vem de anos, tá? Lá, inflamando. Você não sente nada. E o pior, né? Fala, ué, mas eu estou engordando, mas o médico falou que eu não tenho nada, então acho que é normal, né? É que eu tenho metabolismo lento.
Gente, tudo tem uma causa. E a causa, geralmente, são seus hábitos. Por isso que tem que mudar hábitos. Quanto mais inflamação, mais chance de desenvolver essas placas de gordura. Risco cardiovascular tem uma íntima relação com inflamação. E, gente, como desinflamar? Fazendo meu programa DSC. Mas o que tem lá nesse programa para você poder desinflamar? Melhora de alimentação. Eu faço uma reeducação alimentar lá. Óbvio, né? Não tem como querer nenhum processo referente à saúde sem mudar hábitos alimentares. Mesmo que você ache que já esteja comendo mais ou menos direito, mas o buraco sempre é mais embaixo. Gerenciamento do estresse. No programa de desinflamação vai ter uma semana só dedicada a estresse. Cada semana eu vou abordar uma etapa do programa, tá? Então, primeiro alimentação, depois a gente começa gerenciando estresse, gerenciando sono. Quem não dorme, quem tem estresse alto, tem cortisol alto. Cortisol alto aumenta a insulina, tá? Aumenta a insulina é um hormônio inflamatório em excesso, né? Olha o que a Ana Luísa está falando aqui, pessoal. Ela está falando, professora, com todo carinho, eu fiz o programa com a doutora Sandra Chagas. Ah, está falando para a professora, né? Que me chamam de professora também. Isso, para a professora Stanford aí, né? Então, ela está falando, eu fiz o programa com a doutora Sandra Chagas, meus índices são outros, estou muito bem e feliz. Eu falo para vocês. E foi difícil, Ana Luísa? Claro que não, né? Só fazer direitinho o que eu for passando para vocês, ó. Eu lembro de uma pessoa, Ana Luísa, eu não lembro da turma aí do DSC, que estava com 35 de insulina. Estava pior que a professora aí. 35, baixou para 15 depois do programa. Mas é lógico que esse programa ele é para a vida toda, para a sua vida inteira. O que você vai aprender em 30 dias, claro que a Ana Luísa já terminou o programa, mas ela vai continuar praticando o que eu ensinei. Então, a insulina de 15 vai abaixar, vai continuar abaixando até chegar em nível ideal. O nível ideal é de 2 a 5, tá? Então, é só continuar fazendo o que eu ensinei. Por isso que esse valor de 12 vezes no cartão de R$ 79,70 não é um valor alto. Porque tem gente que fala, mas são só 30 dias. Mas você preferia ficar aí 2, 3 anos, né? Eu prefiro uma coisa rápida, prática e eficiente. E não são só 30 dias. É um conhecimento que você vai levar a vida inteira. E tudo que eu colocar no grupo vai ficar para vocês. As reuniões, tudo lá fica de presente para vocês. Não vai acabar. Eu saio do grupo, mas vocês permanecem com as informações. Fora os bônus, né? Que vai ter 10 aulas gratuitas sobre diabetes, hipertensão, hipotireoidismo, Alzheimer, miomas, exames laboratoriais. São 10 aulas gratuitas e mais 5 PDFs, né? Maneiras de tirar metais, porque lá a gente vai ensinar como tirar metais para desinflamar. Substituição do trigo por outros tipos de farinha, 21 tipos de farinhas, 21 tipos de leite que não sejam de vaca, receitas, melhores e piores alimentos, tudo isso como presente para vocês. Então, esse valor, eu acho que para você desinflamar, para você ganhar saúde, é irrisório, né? Porque às vezes você gasta isso comendo uma porcaria por aí, né? R$ 79,70 por mês. Tá? Ou à vista, 797. Então, lá no programa, eu vou incluir gerenciamento de estresse, higiene do sono, reeducação alimentar, jejum intermitente, que vai ter exercícios todos os dias. Não dá para desinflamar sem fazer exercício. Alguma atividade física você vai ter que fazer. Tá? E, por último, ainda eu vou dar dicas de suplementação. E mais 4 sessões terapêuticas ao vivo. Porque muita gente também não consegue emagrecer porque tem crenças limitantes, o seu subconsciente foi travado com informações erradas durante sua vida inteira, que já começa no parto, tá? Os traumas começam no parto. Então, tem pessoas que vivem na vitimização, por exemplo. E você tem que sair desse estágio. Se vitimiza e não agradece. Então, são 4 sessões terapêuticas para você mudar seu conceito, e essas sessões aí é uma prática em grupo, nós fazemos em grupo, tá? Com o pessoal aí que faz parte do programa, tá bom? Então, se você quiser adquirir o programa, o link tá aí no meu Instagram, na minha bio, no meu perfil, ou aqui no chat aí do YouTube. Então, tudo isso vai inflamar você, né?
a alimentação errada, estresse, porque o cortisol ele é ótimo quando ele está em nível ideal. Quando ele está alto, ele aumenta a sua ansiedade e inflama você inteira, né? A baixa testosterona, tem gente que está sem libido por causa da ansiedade, por causa do cortisol alto. Então, tem gente que tem micro despertares à noite, por exemplo, e nem percebe. Por isso que tem que ter um sono reparador. Tem uma série de estudos que comprovam que pessoas que dormem mal infartam mais. A pessoa pensa que dorme bem, ou pior ainda, toma um remédio, um Rivotril da vida aí, dormi a noite inteira, mas não teve o sono reparador, não atingiu o sono REM, não fez os 4 ciclos do sono. E no outro dia não está com energia, está irritada, está cansada, né? Mas fala, poxa, mas eu dormi? Eu acho que eu dormi, mas você não dormiu não, tá? Você pensa que dormiu, seu olho fechou, você apagou, mas não regenerou, né? Durante o sono, que seu sistema simpático tem que desligar, que é o sistema ativado. Você tem que atingir o sistema parasimpático, inclusive para digestão. Tem gente que não digere bem, tem dor de estômago, gases, distensão abdominal, porque vive no simpático, né? Vive ligado no 220. E o coração começa a bater mais devagar, e a pressão arterial cai quando você atinge o sistema parasimpático. E entra no estado de relaxamento, onde os vasos conseguem relaxar e você consegue descansar e ter um sono reparador. Remédio não te dá isso. Você pensa que dormir, mas no outro dia você está com aquele sintoma de ressaca. Então, durante 1/3 da sua vida, seu sistema cardiovascular deveria estar sendo desligado, porque a gente dorme 1/3 da nossa vida. O dia tem 24 horas. Nós deveríamos dormir 8 horas. É 1/3 do dia. 8 horas é 1/3 do dia. Então, você dorme 1/3 da sua vida. Você teria que dormir 1/3 da sua vida e desligar o sistema simpático. E a suplementação também que entra no programa, exercícios físicos. E qual é o melhor exercício físico para o coração? Alguém sabe? Qual é o melhor exercício? Bom, o melhor é fazer alguma coisa, que é melhor que nada. Lógico, mas não adianta só fazer caminhada, tá bom? Tem pesquisas mostrando que um sedentário tem risco cardiovascular semelhante a um tabagista. Por isso que eu fiz questão de incluir no meu programa de desinflamação exercício. E quem que vai dar aula de exercício para vocês lá? Eu mesmo. Eu mesma, tá? Eu gravei uma série de vídeos e todo dia vai ser colocado. De segunda a segunda vai ser colocado um tipo de exercício físico. Claro que vocês não precisam fazer todos, mas são sugestões, tá? E importante, né, gente? Exercício físico é diferente de atividade física. Atividade física é você descer, por exemplo, um ponto antes, subir escada, né? Dar uma caminhada, limpar a casa. Isso é uma atividade física. Isso é obrigação. Tá? Agora, exercício físico é quando há uma programação de exercícios que vai te trazer condicionamento e melhorar seus índices inflamatórios. Gente, exercício físico, além de liberar endorfinas que dão bem-estar, você pode não ter bem-estar no começo, né? Porque tem gente que não gosta de fazer, mas quando você acaba, te dá, né? Uma sensação gostosa, uma sensação de prazer. A baixa resistência insulínica. Quem está aí com uma insulina de 24, com certeza tem resistência à insulina. O seu pâncreas, professora, cada vez vai estar mais fadigado de tanto produzir insulina. Uma hora ele vai cansar de produzir insulina e seu diabetes, que é tipo 2, vai virar diabetes tipo 1. Você vai ficar dependente de insulina, porque o pâncreas não aguenta mais de tanto produzir insulina. Imagina 24 de insulina. É hiper alto. O pâncreas já está assim, ó, com a língua de fora, de tanto ter que produzir insulina para pôr a glicose que você come para dentro da célula. E o pior, com isso, suas células não estão mais aceitando a insulina. Não está mais conseguindo sensibilizar os receptores da insulina na célula. O GLUT4 não vai lá pegar insulina na membrana celular. E o que acontece com isso? Cada vez o pâncreas produz mais insulina, até ter uma hora que ele não aguenta mais. E a insulina engorda, entendeu? É todo um processo inflamatório. E o exercício físico vem aí para ajudar nessa resistência insulínica e outros, né? Ele libera BNDF, que é o fator de proteção neural,
Então, ele faz bem para tudo, né? É obrigatório fazer exercício, gostando ou não. Então, você descubra aí alguma coisa que você goste e saia do sedentarismo. E lá no grupo do DSC, muita gente que falou que ficava procrastinando, né? Não tinha vontade de fazer exercício. Tudo que é em grupo é melhor, né? Então, as pessoas se animam, né? É uma energia aí que dá ânimo para as pessoas saírem do sedentarismo. E a musculação estimula seu corpo a produzir músculos, que vai melhorar a taxa de metabolismo, as citocinas anti-inflamatórias, vai diminuir resistência insulínica, vai estimular a produção de irisina. Irisina é um hormônio produzido pelos músculos durante a atividade física que pode melhorar as atividades cognitivas. Então, sua memória, sua concentração, tudo começa a melhorar também. E é conhecida pela função de modificação metabólica do tecido adiposo branco, tendo função similar ao tecido adiposo marrom. O que é isso? Tecido adiposo branco é aquela gordura visceral, aquela gordura branca ou amarela, que é super inflamatória. O tecido adiposo marrom é do bebê, onde esse tecido ele aumenta o metabolismo, ele é super saudável. Mas nós não somos mais bebê, mas nós podemos transformar essa gordura branca, gordura amarela, a gordura inflamatória, em gordura bege, tá? Então, é isso que o exercício e outras práticas que vocês vão aprender lá no programa DSC vai transformar a gordura ruim em gordura boa, aumentando seu metabolismo, né? Então, esse tecido bege ou marrom aumenta a termogênese, aumenta a MPK, que é uma via anti-inflamatória, e outras vias também anti-inflamatórias. O exercício físico também aumenta adiponectinas, que são protetoras cardíacas. Quanto mais gordura corporal, menos adiponectina é formada. E a adiponectina tem função metabólica, regulatória e sensibilizadora da insulina no fígado e nos músculos. Então, a insulina alta é fator inflamatório, fator de morte, gente, né? Então, diabetes, vocês sabem as consequências de um diabetes, que dá até amputação, né? Cegueira e outras coisas. E atua como também uma citocina anti-inflamatória e vasculoprotetora, a adiponectina. E a musculação faz com que você viva mais e melhor, tá? E o exercício diminui a gordura corporal, melhorando sua composição corporal, né? Melhora a taxa de lipídio, previne infarto. Complementando isso com exercício aeróbico, que melhora o condicionamento físico e a circulação. Então, qual é o exercício melhor para o coração? É juntar o musculação, que é o anaeróbico, com o aeróbico. Então, faça o que te dá prazer, mas também o que não te dá, tá bom? E não é opcional, tem que fazer, tá? Outro problema são as calcificações das artérias. Alguns estudos demonstram que não só os adultos, mas as crianças também estão com calcificação nas artérias. Se isso ocorre quando começa a acumular cálcio nas artérias, que é por onde passa o sangue, causa entupimento também. Então, não é só placa de gordura, é placa de cálcio também, né? E você fica tomando leite, né? O leite, o cálcio não é nem digerido. E vai acumular na artéria, no rim. Então, se isso ocorre quando começa a acumular cálcio nas artérias, que é por onde passa o sangue, causa entupimento, causa AVC, porque se for no cérebro, é AVC, se for no coração, é infarto. Aí as artérias começam a ficar mais rígidas e com isso o coração tem que fazer mais esforço para bombear o sangue para poder passar naquela artéria que já está meio entupida. O que isso vai ocasionar? Aumento de pressão arterial, aceleração de formação de placas nas artérias, que vai aumentar mais placa ainda. Aumenta o risco de infarto do miocárdio. E o problema é que esse entupimento é assintomático. Por isso que é tão importante, não adianta hoje em dia você ficar indo nesses médicos que não tem nenhum conhecimento e pede lá meia dúzia de exame e vai por valor de referência de laboratório. Sabe o que é valor de referência de laboratório, né? É uma média entre as pessoas doentes. Então, se você está lá como a professora, está entre 2 e 24 de insulina, e está com 24, não tenho nada, eu estou dentro do valor de referência. Isso quer dizer que você está dentro da média de doentes, e ainda por cima está no extremo, né? Lá para cima. Então, não é assim que se vê exames,
tá? A gente vê exames por valores ideais e quartis. Então, se está dentro do valor de referência, não é vantagem nenhuma. O pior, né? O pior, que você está correndo o risco de morte e o médico desavisado fala que você está dentro do valor de referência e você vai continuar fazendo a mesma coisa que fazia antes. Por isso que as pessoas morrem, né? E depois falam, ai, morreu do nada. Sei. O problema é esse entupimento, essas inflamações subclínicas crônicas, hipertensão, é tudo assintomático. Quando aparece, a pessoa pode, né, ter um infarto aí agudo, um AVC, ou ficar debilitada para o resto da vida, ou até morrer. Por que isso acontece? Tudo que aumenta a inflamação no nosso corpo acelera a calcificação das artérias. Alimentação inadequada, diabetes, leaky gut, né, que é aquele intestino hiperpermeável que a gente já falou essa semana. Então, a parede da artéria tem uma musculatura lisa, uma musculatura que expande, né? Ela tem que ter complacência, elasticidade, né? Porque quando a pressão do sangue passa, ela tem que, né, ter uma vasodilatação, tem que aumentar o diâmetro da artéria e depois contrair. É isso que é a complacência. Quando o organismo está inflamado, principalmente quando a inflamação chega nas artérias, as células que fazem parte dessa musculatura começam a se diferenciar formando células osteogênicas. É isso mesmo. Começa como fazer osso na artéria. São células produtoras de osso, deixando a artéria mais rígida. E tem uma proteína, né, chamada matriz GLA-protein, que protege a mineralização das artérias. Essa matriz diminui o acúmulo de cálcio na artéria, aumentando sua absorção. Qual que é essa vitamina? Quem me conhece, quem me acompanha, quem tem um pouco de noção de medicina integrativa, sabe que é a vitamina K2, né? Por isso que é tão importante comer as vísceras. E as estatinas, que muita gente toma para baixar colesterol, né? Além de baixar B12, além de depletar níveis de coenzima Q10, ainda depleta níveis de K2. Então, esse remédio que seria para o coração, na realidade, ele te dá problema cardíaco, porque sem coenzima Q10, as mitocôndrias não funcionam. O coração precisa muito de mitocôndria. B12. Sem B12, você aumenta a sua homocisteína, não faz metilação, aumenta o risco de infarto. E sem a K2, as artérias ficam rígidas. Tem um estudo na Bulgária que comprova o que eu sempre falo sobre as estatinas, que inibe justamente isso que eu falei, né? Coenzima Q10, e importante para gerar energia e também para uma ação anti-inflamatória, diminuindo a formação de osso na artéria. Diminui a B12, diminui a formação de glutationa peroxidase, que é uma das enzimas que nós produzimos, das mais antioxidantes. E o cálcio tem que estar aonde? Nos ossos e nos dentes, e não nos rins, porque forma pedra de oxalato lá no rim, né? Podendo entupir o uréter, e o rim é super importante para controlar a pressão arterial, pode dar catarata nos olhos, pode se acumular nas artérias, pode se acumular no fígado, nas cartilagens articulares, provocando condrocalcinólise, acelerando o desgaste nas articulações. Então, gente, é como eu já falei, as inflamações são necessárias para haver uma defesa e uma regeneração. A inflamação gera um estresse oxidativo, mas após gerar essa resposta inflamatória, o corpo se reconstrói. Isso é inflamação aguda. Mas o que nos afeta, que nos causa doença? Inflamação crônica, aquela silenciosa, aquela que está lá todo dia, todo mês, todos os anos, lá te causando problemas, né? Então, é o glutamato monossódico, é o açúcar, agrotóxicos, toxinas ambientais, estresse, poluição, xenoestrógenos, metais, radiação, desequilíbrios hormonais, parasitas, né? Tudo isso vai alterando seu sistema sistêmico do corpo, ocasionando essas inflamações. E essas citocinas pró-inflamatórias, que são proteínas de disparo no nosso organismo, são reações, né, que afetam o nosso sistema imunológico, que acabam por danificar qualquer órgão ou sistema do nosso corpo, criando danos nas artérias, articulações, neurônios, tecidos, glândulas, órgãos como fígado, intestino, e tudo isso a pessoa não percebe, vai no médico, ele pede meia dúzia de exame e fala que está tudo bem.